Alguns autores são chamados para dar palestras acerca de suas especialidades, mas muitos têm verdadeiro pavor de falar em público e acabam perdendo oportunidades. Se este for o seu caso, espero te ajudar com estas dicas. Dica número 1: tenha domínio do que vai falar. Se você for chamado para falar de um assunto que não domina e não tem como escapar, estude e pratique bastante. O ideal é sempre falar do que conhecemos a fundo. Quando falamos do nosso trabalho, nem precisamos decorar nada, não é verdade? Temos tanto conhecimento, experiência, histórias para contar, que falamos com naturalidade, sem medo de cometer algum erro. Defendemos o nosso ponto de vista e argumentamos com categoria, porque a nossa vida é o nosso dia a dia. Quando estiver em um palco, fale como se estivesse conversando com um amigo. Não olhe para as pessoas achando que vão te julgar, mas olhe com carinho, pensando em quantas pessoas você poderá ajudar com seu conhecimento. Para dar uma palestra, o ideal é organizar a fala. Então, vamos para a próxima dica. Dica número 2. Organize os pensamentos. Comece cumprimentando e agradecendo o convite, a presença de todos. Destaque sobre o que você vai falar. Fale quais serão os tópicos abordados. Discorra sobre cada tópico, conte um case, ou dê um exemplo, ou utilize uma metáfora, se possível, ao final de cada um para ajudar a fixar o conteúdo. Faça um breve resumo dos pontos mais importantes e, por fim, finalize com uma mensagem de reflexão ou inspiração. Exemplo: bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer à organização do evento pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E obrigada por disporem um pouco do seu tempo para estarem aqui comigo. Aproveitando o gancho do agradecimento, gostaria que vocês pensassem em algo neste momento pelo qual vocês são gratos. Coloque a mão no coração e sintam-se felizes por esta bênção. Porque hoje nós vamos falar de felicidade. Quem aqui conhece a fórmula da felicidade? Ninguém? Acho que a maioria conhece, porque vocês já estão sorrindo. Nós falaremos sobre o que é a felicidade em diferentes conceitos. Como ser feliz nos momentos difíceis. Como liberar hormônios da felicidade. E por fim, qual é a fórmula da felicidade? Após eu falar de cada um dos tópicos, que é claro, eu já saberei de cor e salteado e terei ensaiado bastante para falar com segurança, contarei uma história ou darei um exemplo para ajudar o público a reter o conteúdo. Então, digamos que eu esteja falando do conceito de felicidade para Aristóteles, que diz que o que constitui a felicidade são as ações virtuosas. Então, eu digo, imagine você no mercado, na fila do caixa, e a pessoa na sua frente está contando as moedas para pagar um saquinho de pães. Ela percebe que não tem dinheiro suficiente. Você tira algumas moedas, completa a compra daquela pessoa. O seu peito se enche de alegria, porque o que você fez por aquela pessoa foi tão pequeno para você, mas foi tão grande para ela, que todo o teu corpo sente essa emoção. Uma felicidade real, sem interesse nenhum. Então, continuando a palestra, falarei de outros tópicos, seguindo o mesmo raciocínio, explicando e exemplificando, ou contando um case. No final, farei um resumo dos pontos principais e concluirei com uma mensagem de reflexão ou frase de inspiração. Exemplo: então, como vimos, a felicidade tem diferentes conceitos, mas todos trazem um enorme bem-estar para o nosso corpo, que para ser feliz nos momentos difíceis, precisamos produzir os hormônios da felicidade, e há várias formas de fazer isso. Vamos liberar uma dose de hormônios da felicidade agora? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Primeiro, dê um aperto de mão ou um abraço na pessoa que está do seu lado. Se estiver sozinho, se abrace. Segundo, pense em algo pelo qual você é grato. Sua família, sua saúde, seu trabalho.
Terceiro, relembre um momento feliz, divertido e dê aquele belo sorriso. Lembre-se de uma festa, de um momento alegre com os amigos, o nascimento de um filho. Quarto, agora pense em algo que você vai fazer por você hoje. Por tudo que já fez, já conquistou, uma forma de você se presentear. Diga, eu mereço. Com estas simples 4 ações, acabamos de liberar um pouquinho de cada um dos 4 hormônios citados, ou seja, uma dose de hormônios da felicidade, que fazem um enorme bem para a nossa saúde física e mental. E para finalizar, para vocês não ficarem curiosos, a fórmula da felicidade é a seguinte: 50% biológico, que estão no nosso organismo, tem a ver com a produção de hormônios e com o nosso DNA. 10% circunstâncias do dia a dia, ou seja, acontecimentos que fogem do nosso controle, positivos ou negativos. E 40% ações e pensamentos voluntários, ou seja, precisamos controlar a nossa mente, pensar em solução e não em problemas, pensar no que pode dar certo e não no que pode dar errado, elogiar em vez de criticar, agradecer em vez de reclamar. Acontecimentos positivos e negativos acontecerão o tempo inteiro nas nossas vidas. Como lidamos com eles, aprendendo e crescendo ou deixando-nos abater, é que fará a diferença nas nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados. Mensagem final: transforme a felicidade em um hábito na sua vida. Muito obrigada. Dica número 3. Se te chamarem para falar de improviso sobre algum tema, alternativa 1. Comparação. Compare este tema hoje como era antigamente, ou compare em diferentes regiões. Alternativa 2. Conte uma história que conheça ou que esteja acontecendo no momento atual que tenha a ver com o tema. Alternativa 3. Pessoal. Fale de como é a sua relação pessoal e experiência com o tema. Dê a sua opinião pessoal e justifique. Dica 4. Cuidado com braços e pernas. Não gesticule muito e nem fique muito tempo parado. Faça movimentos precisos. Segure o gesto. Destaque algumas palavras usando a mão como se fosse um mapa. Em média, uma palavra por frase, aquela que você quer destacar. Por exemplo, a autora estava usando uma caneta dourada para dar autógrafos. Deixe os braços parados sempre próximos da cintura, onde chamam menos atenção, e não fique peregrinando em um palco, andando de um lado para o outro sem parar. Dê pequenos passos, vire às vezes para um lado, às vezes para o outro, completamente. Dica número 5. Aprenda a contar histórias, mas respeite o seu estilo. Se você não é engraçado, não tente contar uma piada, mas se for contar uma piada, cuidado para não desrespeitar o público, ok? Histórias reais prendem mais a atenção do que piadas, emocionam e conectam, e você já sabe disso. Uma história pode ser contada após uma explicação, para ajudar a memorizar o que foi abordado, ou para acordar o público se for uma palestra muito longa. Dica número 6. Comece a sua palestra quebrando o gelo, com uma frase de humor, comentando algo interessante sobre o evento, a plateia, os organizadores, ou falando de algo atual que esteja acontecendo no momento, em outro lugar, mas que faça sentido para o público. Ou também fazendo uma pergunta para alguém. Ganhe um pouquinho de tempo para baixar a adrenalina nesses primeiros 2 minutos, principalmente se você estiver nervoso. Então, comece a sua palestra. Dica número 7. Se for ler um discurso, utilize o dedo indicador para sinalizar a linha em que você está, para que você possa parar de vez em quando para a plateia, olhar para um lado, olhar para o outro, alternadamente. Faça uma leitura rápida mentalmente de umas 2 ou 3 palavras para continuar olhando para o público e não ficar o tempo todo olhando para o papel. Deixar o papel apoiado em algo ajudará você a movimentar o indicador ou o polegar
para sinalizar a linha e disfarçar se estiver tremendo. Dica número 8. Observe a sua postura. Mantenha-se em uma posição confortável, porém elegante, mostrando confiança. Não baixe o rosto para não parecer tímido ou inseguro. Não erga o rosto para não parecer esnobe. Cabeça reta, ombros para trás. Confiança. Dica número 9. Controle o ritmo e o tom da sua voz. Nem muito devagar, nem muito rápido. Pronuncie claramente as palavras. Às vezes você precisa baixar um pouquinho o tom para as pessoas ficarem curiosas e prestar mais atenção, como se você estivesse contando um segredo. E às vezes você precisa falar mais alto, despertar o público, mostrar energia e empolgação sobre o que você está falando. Dica número 10, por fim, seja você mesmo. Algumas pessoas vão te amar, outras vão te odiar. E não importa se você está sendo você ou tentando se parecer com outro orador ou com alguém que você conheça. Tudo é uma questão de afinidades. E nós queremos próximos de nós pessoas realmente afins, que pensam como nós, que gostem dos nossos projetos e que nos admiram pelo que realmente somos. Então seja sempre você. Confie no seu conhecimento, confie no seu profissionalismo, suba no palco, respire fundo e transmita sua mensagem. Sempre que lembrar, sorria. O sorriso conecta as pessoas e gera empatia.